Continuando o 8º capítulo da segunda parte do livro Memórias de um Suicida, temos: em participando a liberdade que por lei lhes é outorgada, nos referimos ao direito que tens de, por si mesmos e sob sua responsabilidade, tratar dos próprios interesses, presidindo com seu próprio raciocínio os destinos que os aguardam. Sim, são livres de escolher o que melhor lhe parecer. Receberam onde até agora estagiaram esclarecimentos convenientes que lhes permitem o critério da escolha. Querem retornar à terra imediatamente, tomando o novo fardo corpóreo, vocês, cuja razão devidamente esclarecida concluíram pela necessidade imperiosa, indispensável da terapêutica reencarnacionista, única que os conduzirá à cura definitiva dos complexos que os têm afundado nos pantanais de irremediáveis amarguras. Tens liberdade para fazê-lo, uma vez que estão preparados para tanto. Preferem ficar e cooperar conosco durante algum tempo, dilatando a época do inevitável retorno ao orbe terrestre, seja aprendendo a servir no corpo da nossa milícia, seja desenvolvendo faculdades de amor no aprendizado fraterno de catequese, às falanges obsessoras que infestam a terra e o invisível inferior, ou no auxílio prestativo aos nossos hospitais, enfermagem, isto é, assistência benemérica de caridade e consolo fraternal, vigilância, etc. Tens autorização para escolher. Nosso campo de ação é intenso e muito vasto, e nas fileiras de nossa agremiação, o voluntário que, amando o Senhor, respeitando suas leis, desejando trabalhar e servir para progredir, submetendo-se aos nossos princípios e direção, se for inexperiente, quiser colaborar para o engrandecimento do bem e da justiça, será bem recebido. Vejo-el, a quem tanto quer, para aqui entrou em suas condições. O amor de Jesus o converteu em ovelha pacífica, e apesar do muito que ainda terá de experimentar na terra, como resultante do infeliz gesto que preferiu em meio da jornada que convinha vencer, quanto amor aos seus irmãos sofredores ele sabe ofertar. Quantos gestos nobres e meritórios todos os dias distribui entre aqueles que lhes são confiados à vigilância? Por acaso desejam ficar aqui sem tentar coisa alguma para o benefício próprio, perambulando de departamento em departamento, observando fatos, presos a um círculo vicioso de contemplação improdutiva, ou entre invisível, inferior e a terra, arriscando-se a perigosas tentações, inativos, ociosos, a exercerem a mendicância do astral, sem praticar algo de meritório, embora incapazes da prática do mal, uma vez que não são maus. Também não nos oporemos, embora com todas as forças de nossa alma e todo o sincero empenho de nossos corações, os aconselhamos que assim não procedam. É que isso redundaria em agravos penosíssimos, em angústias evitáveis para a sua situação, mas que se prolongariam em estados insustentáveis, que os culminariam de amargas desvantagens, de incertezas e responsabilidades que muito conviria evitar. Ou, de outro modo,
desejam prolongar a permanência ao nosso lado, a fim de se iniciarem nos conhecimentos superiores da vida, se consagrando aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação, só possível após os resgates a que se comprometeram com a própria consciência? Sejam bem-vindos, amigos, e aprendam com o Mestre dos Mestres os primórdios que têm faltado a vocês. E recebam em seu nome os elementos com que se fortificarão para a consecução dos ideais de amor, de justiça e de verdade. Muitos de vocês presentes a esta assembleia se encontram habilitados para esse curso preparatório. Porém, para outros, o momento ainda não chegou. Suas consciências segredarão o caminho a seguir sem que nos constranjamos a proferir os seus nomes. Mas, mesmo aos habilitados, nada obrigará a aceitação do convite que ora foi feito. Aceitarão se o quiserem, por livre e espontânea vontade. Murmúrio discreto percorreu a assistência. Era que admirávamos a caridosa sutileza do método posto em prática, o qual inibia uns e outros de nossa falange de se julgarem favorecidos por qualquer superioridade, uma vez que não podíamos avaliar os pareceres das consciências uns dos outros, assim como aboliria a suposição de predileção por parte de mentores. Teócrito continuou depois de uma pausa. Será concedido prazo de 30 dias para meditarem deliberadamente sobre o que acabam de ouvir, pois, embora estejam há bastante tempo doutrinados e esclarecidos para tomarem por si mesmos a decisão que convém a vocês, a tolerância manda que os acautelemos com ainda algum tempo de meditação em torno das tentativas futuras. Durante esse prazo, diariamente serão atendidos na sede do departamento, caso desejem informações e mais esclarecimentos do que disser particularmente respeito, e, sem constrangimento, poderão se expandir com aquele que aqui os receber, porque ele falará em nome do Divino Pastor, e ainda porque os conhece com todas as particularidades e sutilezas, lendo em vossas almas como num livro fácil. Também são convidados às reuniões que se realizarão para vocês nesse mesmo local, nas quais trataremos de tudo quanto, de modo geral, os possa esclarecer, instruir e reanimar para o futuro a que serão levados pelas suas afinidades pessoais. Porém, esgotado o prazo concedido, participarão a diretoria da instituição a que estão filiados das resoluções tomadas, prontificando-se ela, então, sob nossas vistas, a os encaminhar para o destino que voluntariamente terão escolhido. A tão simples como importantes falas, seguiu-se a primeira exposição dos deveres que nos caberiam como espíritos arrependidos e desejosos de reabilitação. Seria como a primeira conferência da série para que nos convidavam. O próprio Teócrito foi o orador. Falou paternal e conselheiro, sem arroubos apaixonados de oratória, mas deixando penetrar até o âmago de nossas almas profundas reflexões em torno de particularidades inferiores de cada um. Se diria que, legítimo conhecedor dos complexos que enredavam nosso ser, trazia o objetivo de nos ajudar a reconhecê-los, medi-los, esmiuçá-los, a fim de nos animar a combatê-los. Dali nos retiramos nessa noite memorável, reconfortados como fortalecidos por benfazeja esperança. E ali voltamos, ainda muitas vezes,
para ouvi-lo expandir-se sobre os mais elevados conceitos que poderíamos conceber, sobre a vida, das leis do universo, das magnificências morais resultantes do cumprimento do dever, da observação da justiça, da prática do amor e da fraternidade, da obediência à razão como à moral e a todos os demais princípios do bem. Extinto o prazo estabelecido pelos regulamentos internos, grande movimentação verificou-se na fisionomia pacata do departamento hospitalar e da torre. Turmas de asilados cruzavam as alamedas nevadas dos parques, demandando a sede do departamento, acompanhadas de seus mentores, a fim de participarem à autoridade máxima da nobre agremiação, as resoluções definitivamente tomadas, depois das mais graves reflexões e análises sobre a situação própria, assistidas pelos desvelados conselheiros e educadores e orientadas pelo próprio Teócrito, como vimos. Agenor Penalva, assim como vários outros prisioneiros da torre, suicidas, obsessores, que haviam semeado desordens, lágrimas, desgraças incontáveis no decorrer do passado, quer na qualidade de homens encarnados, quer mais tarde como espíritos inferiores que eram, Jerônimo de Araújo Silveira, Mário Sobral e outros declararam preferir a reencarnação imediata, tais os incômodos do remorso, as angustiosas perspectivas do passado que obsidiavam suas mentes em flagelações insuportáveis, incapacitando-os para outra qualquer tentativa. Tinham urgência de expiação para verem se conseguiriam tréguas no esquecimento temporário dos serviços de renovação planetária, para depois, então, cuidarem mais serenos das maiores realizações. Vários outros se empenharam pelo estágio na operosidade da vigilância, onde poderiam aprender algo para se fortalecerem um pouco mais, pois que mornos, indecisos, temiam ainda o contato com a carne, desconfiados das próprias fraquezas. Algum tempo de contato com as caravanas heróicas no serviço do socorro e auxílio aos desgraçados do Vale Sinistro, como da Terra, desempenhando a beneficência, os prepararia com mais segurança no próprio entender, apontando-lhes caminhos mais amplos na senda da fraternidade. Eu, Belarmino, João da Azevedo, e bem assim alguns poucos, que conosco muitos se afinavam, todos do Hospital Maria de Nazaré, atraídos pelos magníficos ensinamentos do eminente diretor do departamento durante suas apreciadas exposições, depois de muitas e cautelosas investigações dentro de nós mesmos, nos apresentamos à sua presença, declarando que, caso fosse merecedores da honrosa mercê de prosseguir nas sendas preparatórias da iniciação, a despeito dos deméritos que sabíamos sobrecarregando nossas consciências, nós o preferíamos, porque estávamos seduzidos pela perspectiva do conhecimento que nos deixou entrever. Sejam bem-vindos, amigos, foi a resposta. Amanhã mesmo poderão seguir seu novo destino. Para que retardar mais? Porém, não continuarão sob minha dependência. A missão a mim confiada junto de vocês terminou, uma vez que serão encaminhados para a frente sob os cuidados de novos mentores. No entanto, estarão unidos a nós para sempre pela doce afeição que se estabeleceu em nossos espíritos durante o tempo que aqui passaram. Certos de que logo no dia seguinte deixaríamos o departamento hospitalar, nos separando dos generosos amigos que tanto nos consolaram na desgraça, tristeza profunda ensombrou o nosso coração. Porém, todos nós sabíamos que a permanência num hospital é temporária, geralmente curta. Procuramos nos despedir. Começamos pelo próprio hospital, que era vizinho. Joel,
nos abraçando entre o sorriso e um minuto de intervalo nos afazeres, que pareciam múltiplos naquela manhã, em virtude da chegada dentro de poucas horas de novo contingente de réprobos apanhados no vale, disse, nos confortando ainda uma vez: não pense que estarão separados de nós. Nos veremos muitas vezes. Paciência, meus amigos, paciência. Carlos e Roberto, como sempre, se prontificaram a nos guiar às visitas de despedidas. Revimos e abraçamos todos os nobres mentores, os amigos incansáveis de dedicação a quem tanto devíamos os amáveis conhecimentos que tivemos a honra de fazer fora do nosso departamento, os quais se estenderiam através do tempo, solidificando-se em perpétuas afeições. Estávamos no departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs servidoras Rosália e Celestina, quando ali deram entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Era penoso observá-los maturando sobre os dramas nefastos que assim os impeliam para o amargo futuro tão depressa, o futuro redentor. Diríamos réprobo, expulsos do paraíso por falta de afinidades para habitá-lo por mais tempo. O triste êxodo dos condenados aos infernos pelas mais graves desobediências às leis do Senhor todo bondade e misericórdia. Era tudo isso. Era a falange de arrependidos que, por entre as lutas das incompreensões das provas terrenos, iam polir a consciência maculada pelo pecado, batizando-a no fogo redentor do sofrimento e assim livrando-a da desonra. Caminhavam em fila extensa de 2 a 2, subindo as escadarias da sede do departamento e desaparecendo dentro em pouco no interior do mesmo. Prisioneiros do passado abominável, escravizados pelo negror da mente, incapacitados em vista de seus pungentes remorsos para quaisquer tentativa antes de uma reencarnação expiatória, seguiam cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de que só se submetiam à dura penalidade porque não haviam encontrado outro remédio para restituir sua honra espiritual, a serenidade íntima, senão esse providencial recurso que a lei magnânima lhes apontava: voltarem a ser homens, renovarem-se nas lutas planetárias através de exercícios reabilitadores do cumprimento do dever. Desoladora sensação de pavor fez estremecer em nossas fibras mais sensíveis ao nos deparar com o grupo conduzido pelo irmão João, diretor do manicômio. Incapazes de raciocinar livremente, seguiam para a reencarnação impelidos pela necessidade imperiosa de uma melhoria e algum progresso, e somente as escassas atenuantes que deveriam trazer, como os deméritos que mostravam a evidência, estabeleceriam condições para a existência que buscavam, assim como seus lastimáveis estados vibratórios. Irmão João, o generoso Teócrito, os técnicos do Departamento de Reencarnação, a direção-geral da colônia, seus guardiães maiores, todos criteriosamente inspirados na justiça e na misericórdia das leis soberanas do onipotente Criador, eram os mesmos que supriam suas incapacidades de justo discernimento para livremente escolherem o futuro, estabelecendo em conselho o que melhor lhes convinha, e para isso recebendo a aprovação do Mestre Redentor, Jesus. Não contivemos as lágrimas ao avistarmos Jerônimo e Mário, nossos pobres companheiros e afins desde as sombrias desesperações do Vale Sinistro. O primeiro abatido curvava a cabeça sobre o peito, como o condenado submisso no momento supremo. Não nos percebeu à distância. Tão absorvido seguia nas ondas aflitivas do pensamento. O segundo, porém, sorridente e valoroso, os cabelos revoltos, como no primeiro dia em que os vimos,
no entanto, sem medo, o peito erguido como a desafiar as futuras lutas, olhos vivos postos para a frente, como sonhador antevendo o ápice honroso da empresa penosamente iniciada entre os sacrifícios exigidos pela razão e as lágrimas vertidas pelo coração, ambos conflagrados por sincero arrependimento que seria preciso apagar. Ao nos avistar, acenou amigavelmente num adeus que parecia derradeiro, enquanto arrepio de indescritível horror afligia nossas almas. O desgraçado acenou com 2 miseráveis tocos de braços, onde não existiam mãos, ao passo que estas lá estavam destacadas, encravadas em seu próprio pescoço, como recordando a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma por ele dada à infeliz Eulina. Este será bem certo que vencerá, profetizou irmã Celestina pensativa. Sua próxima migração terrena será calvário áspero, próprio das almas corajosas que se arrependem, e do berço ao túmulo apenas lágrimas e aspereza conhecerá. Se arrastará sem esperança, sem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridicularizado, traído pela própria mãe, que o repudiará ao dar-lhe a vida, pois só obterá um corpo nos ambientes viciados em que outrora se chafurdou. Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que se reconcilie com sua consciência e se reencontre harmonizado com o progresso natural de cada criatura em procura de Deus. Tão bem assim o compreendeu, que ele mesmo escreveu a sentença que lhe convém e a entregou ao irmão Teócrito, para encaminhá-la à direção geral e conseguir a aprovação de seu guardião maior, isto é, de Maria, governadora da legião a que pertencemos. Mário se impôs expiação duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes sobre a crosta da terra, no resgate severo e decisivo. E ao entardecer do dia seguinte, deixamos o departamento hospitalar, veículo modesto que reconhecemos do tipo usual no interior da colônia, veio nos buscar. Silenciosamente comovidos, tomamos lugar e confortados pela presença de Romeu e Alceste, que deveriam nos acompanhar ao novo domicílio, observávamos que, enquanto deslizava suavemente, as neves melancólicas se atenuavam, a paisagem se coloria de formosos tons de madrepérolas, flores surgiam em festividades policrômicas, à beira das estradas caprichosamente cuidadas, enquanto os primeiros casarios de magnificente metrópole hindu apareciam aos nossos olhos surpreendidos, que julgavam sonhar. Louvado seja Deus! Era verdade que havíamos progredido. E assim ele termina esse capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.